Empolgante. E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa Academia ABAP Moderno. Hoje o nosso 34º vídeo, nós vamos dar uma breve introdução sobre o que é CDS, isso porque eu quero evoluir com vocês dentro da LV-IDA e para que a gente consiga reproduzir os relatórios que nós fizemos anteriormente utilizando a LV tradicional, a gente vai precisar criar algumas CDS para conseguir dar esse suporte, essa visão mais robusta, como se tivesse código dentro dela. Então eu preciso dar para vocês essa introdução de CDS View para que a gente consiga desenrolar todos os relatórios que a gente já criou, conseguir fazer, e isso vai servir de base quando a gente for criar os apps utilizando Fiori Elements. Então, se você ficou curioso, fica com a gente até o final. Bora descomplicar isso junto. Bom, antes da gente entrar dentro do Eclipse para poder fazer todo o trabalho, preciso dar uma breve introdução para vocês, para contextualizar vocês em relação às CDS, certo? Vamos colocar aqui rapidão e eu vou falar um pouquinho para vocês, uma introdução para que vocês conheçam melhor as CDS, beleza? Os modelos de dados, eles são a base do desenvolvimento de aplicativos, ou seja, a sua base de dados, né, o seu modelo ali, ele é a base realmente de todo o sistema. Não existe um sistema, né, que não tenha um banco de dados. Isso, até falando aí de, se não tiver um banco de dados, ele vai ser apenas um site, né? Então a gente tem que dar uma certa credibilidade e uma certa atenção quando a gente fala de banco de dados, né? O nosso modelo. Eles fornecem um método padronizado para definir e formatar o conteúdo do banco de dados, né? De forma consistente em todos os sistemas, permitindo que diferentes aplicativos compartilhem os mesmos dados. Ou seja, um motivo da gente ter uma atenção maior entre um banco de dados de uma aplicação é porque realmente aquele banco de dados vai servir vários outros sistemas, né? Pode ser que seja apenas um, mas pode ser que tenha alguma integração que você tenha que partilhar esses dados entre aplicações. Aqueles familiarizados com o ABAP conhecem as ferramentas DDIC, né? Que é a modelagem de dados hoje do SAP, né? Que armazena as definições dos objetos, as tabelas, as views e etc. usados no ABAP e também os programas, enfim, fica tudo dentro do dicionário DDIC, né? Show de bola! Então, o HANA veio trazendo uma inovação que é tentar transferir a lógica que está no código para o banco de dados. Se não é que você vai fazer um if, não é que você vai fazer um loop, etc. Mas assim, pela minha experiência, eu acho que 99% das coisas que nós desenvolvemos dá para fazer via CDS. Óbvio que quando colocar alguma rotina, alguma coisa assim que modifica dados e tal, não tem como fazer via CDS. Mas o 99% que eu quero dizer é o nosso desenvolvimento hoje que seleciona dados na base de dados, 100% dá para fazer via CDS, sério mesmo. É muito difícil ter alguma coisa que não dê para fazer, a não ser que falte dados ou que no meio ali de um loop você alimente um dado que não seja possível via select, mas pela minha experiência até hoje com o CDS, cara, é bem difícil disso acontecer. Então, praticamente todas as seleções de dados dá para fazer via CDS, beleza? Então, vamos lá para o próximo. O que veio no HANA, né? O conceito de modelagem de dados virtual, que é trazer tudo para a memória, né? Foi introduzido no HANA Live há alguns anos. E o SAP HANA Live, aí, que é para trazer para a memória, é um modelo de dados virtual sobre tabelas de switch que utiliza virtualizações do SQL nativo, as camadas de cálculo de relatórios operacionais em tempo real. Então, o HANA ele veio trazendo aí uma forma de você tentar tirar e virtualizar as tabelas, né, para que elas fiquem mais rápidas ainda. Então, fica meio que tudo em memória. Para aproveitar as vantagens do HANA, né, o desenvolvimento de aplicativos, a SAP introduziu uma nova infraestrutura de modelagem de dados conhecida como Core Data Service, que são as nossas CDS, certo? Com a CDS,
Os modelos de dados são definidos e consumidos no servidor do banco de dados e não no servidor de aplicação. No ABAP antigo, o que a gente fazia? Até nos ALVs que nós fizemos. Que assim, também não é tão antigo assim. O ALV ele não é que esteja errado, mas dependendo da sua versão, você vai ter que trabalhar de outras formas, né? Um exemplo, para um cliente que não tem HANA, o ALV é o mais atual que tem. Entendeu? É o mais moderno que você pode fazer dentro das suas limitações. Quando a gente fala aqui do HANA, aí a gente já tem as CDS, então dá para você modernizar o seu código, beleza? O que mais que a gente pode falar aqui? Ele é... Sim, o que ele quer dizer que não é processado no servidor de aplicativos? O ALV, ele seleciona os dados e a gente faz os loops ali e manipula isso dentro do programa ABAP. Já as CDS, elas já vão vir tudo montado. O banco de dados se encarrega de processar esses dados e te devolver já tudo montadinho. Entendeu? Então, as CDS oferecem recursos, além das ferramentas tradicionais de modelagem de dados, um suporte para modelagem conceitual, definições de relacionamentos, agregações, funções integradas e extensões. Isso porque as CDS aí a gente tem novas coisas que nós conseguimos fazer. As annotations, né? As extensões. Então, assim, a gente tem como fazer bastante coisa diferente quando a gente está trabalhando com CDS, principalmente CDS para o Fiori Elements. Então, a gente vai ver direitinho tudo como é que faz na prática, etc. A gente vai fazer os apps também utilizando as CDS. Então, fica tranquilo que você vai conhecer um pouquinho de tudo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as CDS, né? A CDS simplifica e harmoniza a forma como você define e consome os seus dados. A gente não está falando de lógica de programação, a gente está falando de seleção de dados, certo? Independente da tecnologia de consumo, isso porque o CDS você consegue exportar ele do ambiente SAP e várias pessoas consumirem ele, né? Tecnicamente é um aprimoramento do SQL nativo, né? E oferece uma linguagem que é chamada de DDL para definir tabelas, né, e views do banco de dados semanticamente ricas, né, a CDS, e tipos definidos pelo usuário. Isso porque a gente, é o que eu te falei, tem um plus aí na CDS. Ela não é uma visão de dados simples. Ela tem coisas que você consegue colocar. Dito aí as principais expressões, associações e anotações. As expressões são usadas para cálculos e consultas. Então, a gente tem como colocar algumas expressões ali para que formate, para que calcule, etc. Que são expressões já definidas pela SAP. Nós temos as associations, que são as associações, que é um nível conceitual que substitui os joins, né? Cara, isso aqui realmente muda completamente, porque o join, ele é feito... O join, ele é feito para juntar as tabelas, e a associação, ela cria um nível de relação. É um pouquinho diferente, porque um dado depende. No join, meio que você depende do dado. Já o association, você consegue navegar para a relação. Então, imagina como se você tivesse um app onde você tem vendas de cabeçalho e os itens da venda. Então, meio que você consegue do cabeçalho navegar para os itens. Ele não está no meio dos dados, porque o join, ele junta dados. Então, você não consegue criar um cabeçalho e itens isolado. Você vai juntar os dois em uma view só. Já o association, ele está aí para isso. Você consegue criar um relacionamento entre duas tabelas e navegar entre os dados. Você não precisa necessariamente juntar os dados entre os dois, entendeu? E aqui as annotations é para enriquecer os seus dados. Ela veio aí com o metadata, né? São expressões, são palavras que você consegue colocar, conjuntos, né? Que você meio que vai dando características aos campos. Eu costumo dizer que a annotation é como se fosse o nosso field catalog do nosso ALV, que aí você consegue dizer qual é o tamanho dele, para que ele serve, se ele tem um link com alguma coisa, você consegue dar um alias, né, um apelido para ele. Então, cara, tem muita coisa legal. A CDS veio mesmo para revolucionar o ABAP. E bora lá então, vamos criar a nossa primeira CDS, uma CDS bem simples, não tem nada de muito complexo. A gente vai criar a nossa primeira e aí a gente vai
tentando reproduzir os nossos relatórios juntos nos próximos vídeos. Esse aqui é um vídeo mesmo introdutório, só para vocês conhecerem a CDS e saber como é que faz ela. Então bora lá, vamos para dentro do Eclipse, vamos criar a nossa primeira CDS. Então vamos lá, vou me colocar para cá, certo? Que é para a gente conseguir, para não ficar atrapalhando nada. Vamos lá, vamos entrar aqui dentro do pacote de projeto e eu vou procurar aqui... Opa, dicionário. Nós vamos procurar aqui nossas databases, né? Então a gente tem a nossa primeira tabela. Vou colocar aqui um Ctrl mais aqui para a gente conseguir dar um zoom para vocês. Essa é abrindo a nossa tabela na visão do Eclipse, certo? Então aqui, ó, ZDLPMT001, então ele mostra aqui a estrutura de uma tabela, quem são chaves, o include que nós fizemos, que são os dados de controle, também estão aqui. Caso você queira navegar, segura o Ctrl, ele abre um link. Então você pode navegar tanto para o elemento de dados como para uma estrutura que pertence a uma tabela. Então, ele vai ter lá todas as características da estrutura. Beleza? Então, a gente vai criar uma CDS que vai utilizar a nossa tabela de projeto. Uma CDS bem simples. Volto a dizer, a gente não vai utilizar efetivamente ela, mas eu quero que vocês entendam como é que cria e quais são as diferenças. Botão direito no nosso projeto, ou no nosso pacote, desculpa. Order ABAP Repository Object. A CDS ela é chamada de Core Data Service, certo? Quando você coloca Core Data Service, vai aparecer várias opções, certo? Access Control, Annotation Definition, Behavior Definition, Data Definition, Metadata Extension e Variant. Falando aqui, a grosso modo, de cada um deles. Access Control é a validação de regra de permissões. Então, se a pessoa tiver permissão ou não para executar determinada CDS, ele vai pegar as funções do usuário e etc. Isso aqui depois a gente vai fazer uma utilizando. Annotation Definition é as annotations que nós podemos colocar para os campos. Behavior, que são as características dos campos. Behavior Definition são quando você quer colocar ações dentro do seu app, criação, edição, autorizar, cancelar e etc. Todas as ações estão dentro do Behavior. Data Definition são as CDS em si, que é o que nós vamos criar agora. Extension, Metadata Extension são as metadata, são formas de você criar e fazer extensões na sua CDS para que você também consiga colocar as annotations e mais. Você consegue colocar configurações de tela, tipos de tabela e etc. Você consegue fazer no Metadata Extension, certo? E a Variant, não vou entrar no caso agora. Então, vamos falar aqui sobre a Data Definition. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui ZI. Basicamente, eu tenho que explicar para vocês os prefixos que nós utilizamos dentro de CDS. Não estou dizendo só eu, mas a SAP também utiliza esse tipo de padrão, que é o quê? Nós temos basicamente três tipos de CDS. Nós temos as CDS de interface, que são as CDS normais, as CDS que vão selecionar os dados. Nós temos os cubos. Os cubos são utilizados meio para você fazer uma agregação, você fazer um somatório, você fazer meio que esse tipo de coisa, né? Você quer saber qual é o total e etc., você vai fazer o cubo. Quando você quer utilizar, a última é a consumer, né? Então, é interface, cubo e consumer. A consumer, ele é utilizado para exportar os dados. Então, você meio que vai saber pelo nome da CDS se alguém está usando ela, se não está, se ela é de agregação, se não é. Então, ele basicamente tem esses três tipos, certo? E, no nosso caso, como é um select na tabela, nós vamos utilizar a interface, né? E eu vou colocar o nome do pacote que é o DLPM underline project. O pacote que eu estou dizendo é só o DLPM, tá? Que é o nosso pacote. O project quer dizer a tabela que a gente está fazendo. Então, no caso, o prefixo de todas as nossas CDS de interface vai ser ZI DLPM e eu vou dar um nome para ela. No nosso caso é o project, né? Então, vamos lá. CDS de interface traço projeto, que é o projeto. E aqui eu vou dizer qual é a tabela, que é o Reference Object ZDLPMT PMT 001. Vou clicar em Next. Quando eu clicar em Next, ele vai me pedir a request, né? Então, aqui eu já consigo selecionar minha request. E, por último, ele vai abrir aqui
qual é o tipo de CDS que eu quero fazer. O meu não está aparecendo porque eu já tinha criado anteriormente com o mesmo nome, tá? Então, basicamente, eu vou ter que colocar outro nome aqui. Eu vou colocar Projects só para poder diferenciar, tá? A gente não vai utilizar efetivamente esse CDS, é só para teste. Vou colocar outro nome porque eu já tinha criado um anteriormente. Aí gravei o vídeo, ficou sem áudio o vídeo, então tive que apagar o vídeo. Então eu vou colocar aqui com Projects, tá? Aí ele vai, ó, vai abrir para eu selecionar Request. Vou colocar aqui, ó, o gerenciador de projetos. E aqui vai o tipo. Oxe, ele não está abrindo o tipo. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais coisas aqui. Eu vou tirar o nome do pacote. Você deixa o nome do pacote, tá bom? Eu vou tirar aqui só para ver se ele deixa aparecer. Ele não está deixando. Então, fazer assim. Eu vou criar de novo. Pode ficar com o seu aberto aí, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, vai ser ZDI Projects. CDS de interface de projeto. E aqui, opa. ZDLPMT 001. Vamos ver se ele vai deixar agora. Vou colocar aqui. Pronto. Agora foi. Tinha que sair. Beleza. Quando você vem para cá, ele vai te perguntar qual é o tipo da CDS que você quer utilizar. O que você tem que entender é que existe uma leve diferença entre a versão do seu Eclipse e a versão do seu ABAP, tá bom? A versão do seu Eclipse vai estar sempre atualizada, porque ele vai buscar direto da SAP, aquela configuração do Install New Software que a gente fez anteriormente. Só que, ao mesmo tempo, para que o seu SAP consiga interpretar a sua CDS, você tem que estar numa versão mais atual. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de CDS que você utiliza. Aqui, ó, apesar de estar obsoleto, no ABAP 757, poucas pessoas têm um ABAP 757. Então, você tem que tomar muito cuidado. E muitas pessoas não têm o View Entity, que é a view mais atual. Então, toma muito cuidado com a sua versão e a versão do seu Eclipse, porque por mais que tenha aqui, não quer dizer que o seu SAP vai interpretar esse tipo de CDS, beleza? Então, eu não vou utilizar agora a View Entity, porque muitos alunos podem não ter ela. Não ter ela, vai ter aqui para você, mas provavelmente se você for até o final e criar CDS, você não vai conseguir ativar, porque ele não vai reconhecer o Entity. Então, eu vou colocar aqui um Define View. E vou dar como finish e ele vai criar uma view para mim. A Define View, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Ela fica no dicionário de dados e a gente tem que dar um alias para ela. Então, vou colocar, geralmente eu coloco ZVW, DLPM, Project. Vamos ver se ele vai deixar. Ele tem uma limitação de tamanho, mas está aqui, você dá um nome para ela e ela vai ficar no dicionário de dados. A partir desse momento, a gente já consegue ativar. Certo? E se você for ver aqui, ó, vem o nome da sua CDS, qual é a tabela. Eu posso mudar essa tabela também, não quer dizer que fique fixo aqui, eu posso mudar. Aqui vem todas as colunas da nossa tabela, independente de serem da tabela ou serem de include, vai vir tudo. E aqui já vem as chaves dela, que no caso com prefixo key. No caso, na nossa tabela só tem o setor aqui, que na verdade eu errei, né? O ZDLPM 1 é a de setor empresa, tá? Mas não tem problema, não tem problema. A gente não vai utilizar essa CDS, é só um exemplo, tá? Então, mantém A3, se eu não me engano, que seria a nossa tabela, tá? É porque eu olhei aqui direto. Cadê as tables aqui, ó? Tá aqui, era A3. Mas não tem problema, a gente pode usar A1, não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês entendam é só como é que cria. Então, beleza. Para eu visualizar, lembra que a CDS ela vai ser seleção de dados. Se eu apertar um F8, ele vai abrir aqui o visualizador de dados. Então, vão vir todas as colunas. Aqui, ó, em cima vem o nome, ó, setor, descrição, criado por, criado em, modificado por e modificado em. Então, já vai vir todas as colunas dela aqui e realmente são os dados que você consegue visualizar na SE16N também, você consegue visualizar aqui. E aí, vamos aqui para algumas colunas que eu quero te mostrar alguns botões aqui que tem.
Primeiro o SQL Console, que vai te mostrar qual é o select que está sendo utilizado no momento. E isso aqui é muito interessante. Se você consegue utilizar esse select normalmente como se fosse um LV normal, você consegue selecionar uma CDS ao invés de uma tabela, que é exatamente o que nós vamos fazer. O nosso IDA vai selecionar CDS, certo? Então, beleza, você pode checar a sintaxe, você pode executar aqui, porque você pode também fazer alguns filtros. Ó. Poderia colocar aqui, ó, where... setor, né? Ó, setor igual a 3 run, e aí ele vai fazer o filtro aqui para mim. Tá aí, ó, fez o filtro. Não vou fazer nenhum tipo de filtro, vou fechar aqui. Aqui a gente já pode fechar e ele vai voltar para a tela anterior. Continuando aqui, o number of entries, e o nome já está dizendo que são os números de entradas. Então, no total foram selecionados 6 linhas. Aqui o Select Columns, você pode selecionar quais são as colunas que você quer exibir. O meu está aqui no Dark, você não consegue ver direito os textos, mas enfim, tem todas as colunas aqui no seu, você vai conseguir ver também. Basta desmarcar as colunas que você não quer ver e atualizar, e aí ele já vai vir aqui certinho, e se você entrar em SQL Console, ele vai vir só com as colunas que você quer. Isso aqui é muito bacana. E aqui são os nossos filtros. Você pode selecionar e filtrar por aqui também. Ó. Colocar o setor 3, dá um Enter. Ele seleciona aqui, que por sinal é muito mais rápido do que por fora. Bastou tirar, que ele traz tudo. Então assim, no geral, a CDS funciona dessa forma. Nós vamos nos aprofundar muito ainda. Eu quero só que vocês tenham aqui. Eu vou até mudar aqui, ó, setor empresa. Show, vou ativar. Vai vir aqui bonitinho. Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ele vai estar dentro de projetos, criou um novo subpacote aqui, ó, que é um Core Data Service. Quando você abrir, ele vai ter aqui o projeto. Se você der um duplo clique, não. Ele tem um, deixa eu ver se eu lembro. Ele tem um botão aqui, cara. Cadê ele aqui? Não. Acho que tá desse lado. Eu mudei a minha perspectiva. Eu tirei a instalação, o botão sumiu. Pronto, show in properties. Pronto. Aí, ó. O meu não tinha. Então, você consegue mudar aqui, ó. Aqui eu não tô conseguindo mudar. Pronto, ó. Setor... Opa! Você consegue mudar aqui, ó. Para setor empresa. Então, basta você vir aqui. O que ele tá falando? Unexpected character. Vamos ver. Vamos ativar. Ativou normal. Normalmente. Então tá lá. É só para que fique setor empresa aqui e aqui também. Porque aqui é só uma descrição que fica aqui já está dizendo End User Text, que é para o usuário final, né? É um texto, um label para o usuário final. E aqui é realmente a descrição do projeto, do objeto. Clica com o botão direito, Show In, Properties, né? Porque no meu caso a Properties não tinha, mas agora está aqui, ó. Então, basta que você entre na sua CDS, clique aqui em Properties, e aí você consegue mudar o que você, no caso, a descrição, para a descrição que você quiser. Então, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples, é o que eu falei. Eu não ia entrar muito em detalhes, porque a gente ainda vai evoluindo com o tempo, beleza? Então, valeu, até a próxima aula.